Olá! Hoje a gente vai abrir o capô da máquina legislativa brasileira, mas bem lá no comecinho. Nosso material de análise são os artigos 100 a 112 do Regimento Interno da Câmara. A missão aqui é entender como uma ideia começa sua jornada para quem sabe um dia virar lei. É quase como se fosse a certidão de nascimento de uma lei, né? Antes de qualquer debate inflamado no plenário, existe todo um processo formal, cheio de regras, que define se uma ideia sequer entra em campo. Pois é. E é fundamental entender que isso não é só burocracia. São as regras do jogo. Elas garantem que o debate comece de forma organizada, legítima, justa. Se o processo legislativo fosse um prédio, esses artigos seriam a fundação. Sem essa base, a estrutura toda vira um caos, sabe? É o alicerce da legitimidade. Filtro de qualidade. Vamos começar por ele, então. O regimento usa um termo bem abrangente: proposição. O que na prática cabe debaixo desse guarda-chuva? É tudo a mesma coisa que projeto de lei? Ótima pergunta, porque essa é a confusão mais comum que existe. E não é a mesma coisa. Proposição é o termo técnico, o termo guarda-chuva para toda e qualquer matéria que vai ser discutida e votada. O projeto de lei é só um dos tipos. Ah, entendi. O regimento lista vários outros. Tem a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que é a mais forte de todas. Tem as emendas, que são sugestões de mudança. Tem requerimentos, indicações. Cada um é uma ferramenta diferente, sabe? Na caixa de ferramentas do parlamentar. É um ecossistema de iniciativas, então. E o regimento já impõe uma disciplina logo de cara, né? As regras de redação exigem clareza, concisão e proíbem que uma proposta misture assuntos diferentes. Por que essa rigidez toda no início? Para evitar o que a gente poderia chamar de leis Frankenstein. Leis Frankenstein, gostei. Exato. Imagina um projeto que fala de meio ambiente, mas aí no meio tem um artigo sobre política tributária. Como é que se debate isso de forma coerente? A regra força o foco. Quer discutir dois assuntos? Apresente duas propostas. Isso garante que a discussão seja limpa, objetiva. Faz todo sentido, é uma proteção contra as pegadinhas legislativas. E essa organização vai também para o tempo e para a autoria, né? O regimento define um momento exato para apresentar as propostas, e se um grupo de deputados apresenta algo junto, quem vira o dono da ideia? A regra é que o primeiro signatário vira o porta-voz do grupo. É ele quem vai defender, quem vai negociar. E isso tem um peso político enorme. Ele vira o articulador. Isso. Mas o mais curioso é que, uma vez que a proposta é publicada, ninguém mais pode assinar e ninguém pode tirar a assinatura. Ué, por quê? Por que essa trava? Porque a assinatura é um ato político, é um comprometimento público. Então congela-se a foto daquele apoio inicial. Isso impede que alguém retire o nome, se a proposta ficar impopular, sabe? Ou que outros tentem embarcar numa ideia que de repente vira um sucesso. Fica registrado para a história. Ok. Então a ideia nasceu, foi registrada, tem autores. Mas e o arrependimento legislativo? Digamos que o autor apresentou um projeto e, semanas depois, percebe que não era uma boa ideia. Ele pode simplesmente cancelar tudo? Ele pode tentar, mas não é tão simples. O autor pode sim solicitar a retirada, só que a questão é, até que ponto a ideia ainda é dele? Se a proposta ainda está crua, sem análise, geralmente a retirada é aceita. Mas se ela já avançou, se já recebeu pareceres favoráveis nas comissões, aí o jogo muda. A proposta deixa de ser do autor e passa a ser da casa. Peraí, como assim? Isso significa que um autor pode perder o controle da própria ideia? O Congresso pode levar adiante um projeto que o próprio criador não quer mais? Pode. E parece contraintuitivo, mas é um mecanismo para proteger o debate. A lógica é que, se a proposta já foi analisada e teve aval positivo, ela demonstrou ter mérito próprio. A ideia é tipo, ganhou vida. Ela se tornou um patrimônio do debate público. Exatamente. Retirá-la seria privar o plenário de discutir algo que se mostrou relevante. A autoria é o pontapé inicial, mas não é a dona da bola o jogo todo. Entendi. A criatura pode se rebelar contra o criador. E se a retirada for aprovada, tem alguma consequência? Sim, e é bem importante.
A proposta retirada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano. Isso evita o uso tático de projetos, impede que alguém apresente algo polêmico só para gerar barulho, e depois retire e depois coloque de novo. Força um compromisso real com a pauta. Exato. Ou você defende ou engaveta por um bom tempo. O que nos leva ao destino final de muitas propostas. O que acontece com tudo que está tramitando quando a legislatura de 4 anos acaba? É o tal cemitério legislativo. Exatamente. A regra geral é o arquivamento em massa. Acabou a legislatura, a grande maioria das proposições que não foram votadas em definitivo é arquivada. É tipo um reset no sistema, para a nova legislatura não herdar uma pilha de propostas antigas. Mas algumas sobrevivem a esse reset, certo? Quais são as exceções? Sim, e as exceções mostram a lógica do sistema. Sobrevivem as propostas que já atingiram um certo grau de maturidade. Por exemplo, as que já foram aprovadas em alguma votação, ou as que já têm parecer favorável de todas as comissões. Ah, o sistema entende que já houve um investimento de tempo ali. Isso. Um debate que não deve ser desperdiçado. E tem outro grupo que se salva, que são as propostas de outros poderes ou de iniciativa popular. Por que essa proteção especial? É uma questão de equilíbrio institucional, de respeito. Se o Supremo, o presidente ou milhões de cidadãos apresentam uma proposta, arquivar isso de cara seria um sinal de descaso. Poderia gerar uma crise. Mas, mesmo assim, quer dizer que uma proposta de iniciativa popular, com milhões de assinaturas, pode ser simplesmente arquivada se não avançar o suficiente em 4 anos? Isso parece um balde de água fria na participação popular. Parece e é um ponto de debate. Mas o regimento oferece uma válvula de escape, o desarquivamento. O autor original tem os primeiros 180 dias da nova legislatura para pedir que a proposta seja ressuscitada. Ah, então ela volta a tramitar? Volta, exatamente do ponto onde parou. Não é o ideal, talvez, mas garante que o esforço não seja totalmente perdido. Bom, pelo menos tem essa segunda chance. E antes da gente sair desse ciclo, um detalhe curioso. E se os papéis, o processo físico, some? O regimento tem um plano de contingência. A mesa diretora pode simplesmente mandar reconstituir o processo. Isso mostra que a tramitação da ideia não pode parar por um problema logístico. O debate é mais importante que o papel. Certo, já passamos pelo nascimento, vida, morte e até ressurreição. Agora, dentro desse universo, vamos focar nos tipos mais famosos, os projetos. Quais são as diferenças cruciais entre um projeto de lei, um de decreto legislativo e um de resolução? Ok, vamos lá. Esses 3 são os principais veículos para criar normas. O projeto de lei é o mais conhecido. Trata de assuntos que precisam, no final, da sanção do presidente da República para virarem lei. É o caminho padrão. Ok, esse precisa do aval do executivo. E o de decreto legislativo? O projeto de decreto legislativo é para assuntos de competência exclusiva do Congresso. O presidente não participa. O exemplo clássico é a aprovação de tratados internacionais. Ah, sim. O governo negocia, mas quem dá a palavra final é o Congresso, por meio de um decreto legislativo. É o legislativo exercendo seu poder de forma autônoma. Entendi. E o projeto de resolução? Parece ser algo mais interno. Exatamente. O projeto de resolução é a ferramenta da Câmara para se organizar. Alterar o próprio regimento, criar uma CPI, decidir sobre a perda de mandato de um deputado, tudo isso é feito via projeto de resolução. É a Câmara falando para si mesma. Fica claro aqui, as ferramentas são bem específicas e o leque de quem pode iniciar esses projetos é amplo, né? Deputados, comissões, presidente, judiciário, cidadãos. Mas essa abertura toda vem com um formalismo rigoroso, certo? Sim, muito rigoroso. Não basta ter a ideia. Tem que apresentar no formato correto, dividido em artigos, com ementa clara. E tem um detalhe que eu acho genial para a qualidade do trabalho. Se o seu projeto cita outra lei, você é obrigado a anexar o texto completo dessa lei. Por que isso é tão importante? Porque elimina a preguiça e a desinformação. Garante que qualquer um que vá analisar sua proposta tenha em mãos, na hora, todo o contexto legal. Ninguém precisa caçar a legislação. Esforça o proponente a fazer o dever de casa e eleva o nível da análise desde o minuto 1.
É um mecanismo de eficiência, então. De eficiência e de transparência. Isso me leva a uma última questão. Com tanta gente propondo coisas, é inevitável que surjam ideias parecidas, sobre o mesmo tema. O que acontece nesse caso? Vira uma corrida para ver qual projeto é aprovado primeiro? Não, seria um caos e um desperdício de energia. Para evitar isso, existe um mecanismo chamado apensação. Quando projetos com conteúdo parecido são identificados, eles são juntados para tramitar em conjunto. Apensados. Isso. Geralmente, o mais antigo vira o principal e os mais novos são anexados a ele. Entendo a lógica de otimizar o debate. Mas juntar projetos não corre o risco de diluir uma ideia boa ao misturá-la com uma proposta mais fraca? É um risco, e aí que entra a articulação política. Mas a apensação não significa que tudo vira um texto só, misturado. Significa que eles serão debatidos em conjunto. Nas comissões, o relator pode pegar as melhores ideias de cada um dos projetos e construir um texto novo, um substitutivo. Ah, então o objetivo é aprimorar. Exatamente, o objetivo é criar um documento final unificado, aproveitando o que há de melhor em cada um, e não diluir. Muito bem. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu hoje foi a base de tudo mesmo. Primeiro, que proposição é um universo de iniciativas muito maior que só projetos de lei. Segundo, que o ciclo de vida de uma ideia é rigoroso, com regras para nascer, ser retirada e até morrer, com chance de ressurreição. Isso. E, por fim, a distinção fundamental entre os projetos de lei, decreto legislativo e resolução, que define o alcance e o poder de cada norma. Perfeito. E o insight central é que essas regras formais, que parecem só detalhes, são, na verdade, o grande filtro de qualidade e de legitimidade do legislativo. Elas garantem que, antes de se discutir o mérito de uma ideia, a forma, a autoria e a legalidade já foram checadas. É o que protege a integridade de todo o processo que vem depois. Perfeito. E para deixar uma reflexão no ar, vamos voltar à regra do arquivamento. O artigo 105 determina que a maioria esmagadora das proposições é arquivada ao final de uma legislatura. Considerando o volume gigantesco de projetos apresentados, o que essa regra do arquivamento em massa revela sobre a verdadeira função do legislador? Seria o ato de legislar mais sobre propor e registrar ideias, pautando o debate público mesmo que a maioria não vire lei, do que necessariamente sobre a aprovação final de cada uma dessas propostas?